Líderes europeus e latino-americanos se reuniram pela última vez há 8 anos, num contexto diferente do atual. Europeus precisam perceber que os continentes se distanciaram mais do que eles gostariam de admitir. A partir da próxima semana, os chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) e da América Latina estarão reunidos em Bruxelas. A última vez que isso ocorreu foi em 2015. Muita coisa mudou na relação entre os dois continentes nesses 8 anos. Poderá ser um choque de realidade para os europeus, pois a Europa perdeu atratividade na América Latina. Nesses 8 anos, houve um alinhamento, que se acelera atualmente. Após a última cúpula UE-CELAC, a América Latina estava primeiramente ocupada, sobretudo, com si própria e com suas crises. A região quase não cresceu. As empresas europeias reduziram seus investimentos. Em vários países, do Chile, passando Bolívia, até o Peru, eclodiram tumultos sociais. Eleições colocaram no poder novos chefes de Estado que demonstraram pouco interesse na Europa. Foi o caso de Jair Bolsonaro no Brasil e também de Andrés Manuel López Obrador no México. Já na Europa, a simpatia pelos dois presidentes era mínima. Por fim, a pandemia assolou impetuosamente a América Latina. Isso se deve em parte à política, mas também à sociedade. Onde a maioria da população é pobre e trabalha no setor informal, ou seja, não podia se isolar. Durante esses anos, as manifestações de solidariedade e o engajamento da Europa foram contidos. Os latino-americanos tomaram nota que a Europa esteve quase ausente nas entregas de vacina contra a Covid na região, enquanto China e Rússia disponibilizaram imunizantes a quase todos os países da América Latina. Mas então veio a mudança geopolítica com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Europa exigiu da América Latina uma condenação clara da Rússia. Os estados cumpriram razoavelmente isso em votações importantes na ONU. Porém, em sanções contra a Rússia ou no envio de armas para a Ucrânia, os países se contiveram. Do ponto de vista da América Latina, é uma guerra na Europa que pouco tem a ver com eles. Isso é difícil de entender de uma perspectiva europeia. Com a guerra, no entanto, o interesse da Europa na América Latina voltou a crescer repentinamente. A Europa depende dos Estados democráticos da América Latina, seja em votações de fóruns como a ONU, ou para gerir a política externa como política de interesse global. Oportunismo europeu. Para os latino-americanos, isso parece oportunismo, agora, que a Europa reivindica de repente solidariedade na guerra contra a Rússia. A América Latina voltou a ser importante. Um parceiro com o qual, como os europeus declaram com frequência no momento, querem negociar de igual para igual. Ficam as perguntas: o que foi feito antes? Como se pode negociar estrategicamente com parceiros sem igualdade? Ao mesmo tempo, ocorreu uma revalorização geoestratégica e econômica da América Latina porque a Rússia deixou de ser um fornecedor de energia e a China é cada vez mais vista no Ocidente como um parceiro pouco confiável. Isso tornou a América Latina novamente atraente para os negócios, para empresas que querem transferir suas atividades da China para o hemisfério ocidental. Para empresas que precisam de matéria-prima para a transição energética de cobre. Passando pelo lítio, até o hidrogênio verde. A nova realidade das relações entre a Europa e a América Latina é: a Europa precisa mais da América Latina hoje do que o contrário. Um exemplo disso é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os europeus querem realmente ditar aos países parceiros sul-americanos as condições em que eles no futuro querem fazer negócios. Mas os produtos agrícolas e os minérios da América Latina são procurados pelos próprios compradores. Um acordo de livre comércio não é decisivo para isso. Se soja ou carne sul-americana não forem mais adquiridas pelos consumidores europeus devido a questões ambientais, os fazendeiros sul-americanos terão que viver com essa realidade. Mas eles encontrarão outros mercados. Ao mesmo tempo, os europeus querem comprar matérias-primas que são estrategicamente importantes. Mas por que os sul-americanos devem abrir mais seus mercados para os produtos europeus, quando pouco é lhes oferecido? A cúpula em Bruxelas pode provocar um choque de realidade na Europa, mas isso pode ser benéfico. Dizem. Há mais de 30 anos, o jornalista Alexander Busch é correspondente de América Latina do grupo editorial Handelsblatt e do jornal Neues Zürcher Zeitung. Nascido em 1963. Cresceu na Venezuela e estudou economia e política em Colônia e em Buenos Aires. Quando não está viajando pela região,
Fica baseado em Salvador. É autor de vários livros sobre o Brasil.